Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Fábio. Na aula passada, nós aprendemos a cadastrar alguns usuários utilizando o comando SQL insert into. Para a aula de hoje, você vai precisar de vários usuários cadastrados, então se você não cadastrou ainda, dá uma pausa no vídeo, cadastra vários usuários e no campo profissão, repita algumas profissões para que a gente possa manipular esses registros, utilizando comandos de consulta do SQL, ok? Vamos lá. Bom, para a gente ganhar tempo, já estou com a minha tela principal aqui aberta. Já iniciei também aqui o XAMPP e cliquei em Start em Apache e MySQL. Já estou também aqui com o PHP-MyAdmin aberto, tá? Cliquem aqui no banco de dados cadastro. Cliquem também aqui na tabela usuários que nós criamos. Já temos aqui, ó, eu já tenho alguns registros cadastrados. E agora você vai clicar aqui nessa aba SQL. Ok? Antes da gente inserir comandos SQL lá no arquivo PHP, eu vou explicar eles para vocês aqui no PHP-MyAdmin primeiro, porque eu acho que fica mais fácil para explicar e mais fácil ainda para compreender. E olha só, o PHP-MyAdmin já dá até uma colinha para a gente aqui, tá? Tudo que eu passar para vocês, vocês vão digitar aqui primeiro e aí cliquem em executar ou Ctrl Enter. No meu caso, pessoal, aqui na minha máquina eu vou utilizar um sistema chamado MySQL Workbench. Isso porque eu acho melhor para trabalhar e em termos de visualização é muito melhor, mas tudo que eu digitar aqui não tem problema. É a mesma coisa que você vai digitar aqui na aba SQL do PHP-MyAdmin. Beleza? Bom, pessoal, antes da gente começar a trabalhar com as consultas, a gente só precisa terminar esse arquivo processa.php, que é aquela página que ficou em branco, certo? Mas é rapidinho isso daqui, tá? Para a gente ganhar tempo, é só a gente vir aqui no arquivo index e copiar todo o arquivo. Ctrl C, certo? No processo PHP, depois do bloco PHP, vamos só colar ele aqui. E agora é só apagar esse formulário, porque a gente não vai precisar dele mais. E aqui, ó, onde está cadastro de usuários, vamos colocar confirmação de cadastro. E apagar o restante. Ok? Vamos voltar lá no nosso navegador. Se a gente cadastrar aqui, Fabrício de Almeida e Silva, que é Fabrício, o e-mail dele, @teste.com.br. Só arrumar esse L maiúsculo aqui. A profissão dele é diretor. Vou salvar. Agora eu tenho a tela aqui, confirmação de cadastro. Ok? Vou voltar aqui para a tela cadastro. Beleza? Agora a última coisa que a gente precisa fazer, antes de partirmos lá para as consultas, é verificar se esse cadastro realmente foi efetuado quando a gente clica em salvar. Porque toda vez que a gente efetua um cadastro através de um formulário, uma linha é afetada lá no PHP-MyAdmin, lá no nosso banco de dados. Se você verificar aqui, ó, no PHP-MyAdmin, clica aqui em procurar, você vai perceber que cada campo é uma coluna e cada linha é um registro. Então, toda vez que a gente clica em salvar, uma linha é afetada aqui no PHP-MyAdmin. Então, como que a gente faz essa verificação? Eu vou criar aqui uma variável chamada linhas, que vai armazenar o seguinte comando: mysqli underline affected rows. Entre parênteses, eu preciso passar a minha variável conexão. E ponto e vírgula. Ok. Isso tudo antes de fechar a conexão aqui, tá? Agora é o seguinte, se tudo ocorreu sem nenhum erro, o registro vai ser efetuado, senão ele vai exibir uma outra mensagem de erro. Isso a gente vai fazer aqui, ó, depois desse BR. Ok? Então aqui eu preciso abrir um bloco PHP. Em seguida já fechar ele, para a gente nunca esquecer. E é o seguinte, se é uma verificação, vamos utilizar o comando if. Se a minha variável linhas for igual a 1, por que igual a 1? Quando a gente efetua um cadastro, uma linha é afetada lá no banco de dados. Ou seja, se
uma linha for afetada, ou seja, se lá estiver uma linha a mais, então nós vamos fazer o seguinte, dentro das chaves nós vamos incluir aqui uma mensagem com o comando print, cadastro, efetuado com sucesso. Se não, ou seja, se nenhuma linha tiver sido afetada, eu vou exibir o seguinte. Em que caso o nosso cadastro não é efetuado? Lembra na outra aula que eu passei para vocês do campo e-mail, que ele é do tipo unique? Se eu repetir um e-mail, o sistema não vai deixar eu efetuar esse cadastro. Então, uma linha só não vai ser afetada se eu digitar algum e-mail repetido que já existe lá no banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, cadastro não efetuado. Vou dar uma quebra de linha e escrever aqui, já existe um usuário com este e-mail. Ok? No final, ponto e vírgula. Agora vamos ver se tudo isso funcionou. Vamos voltar aqui no nosso sistema de cadastro. Vamos criar mais um usuário com o nome Fábio. Fábio de Almeida. Vou colocar um e-mail repetido, fabio@teste.com, e ele é vendedor também. Vou salvar. Ele mostra para mim, cadastro não efetuado, já existe um usuário com este e-mail. Então, vamos voltar na tela de cadastro. Fábio de Almeida. O e-mail então vai ser fabioalmeida@teste.com.br e ele é vendedor. Agora vai dar tudo certo. Salvar, ele mostra para mim cadastro efetuado com sucesso. Vamos aqui no phpMyAdmin verificar. Vou clicar em procurar para atualizar. E agora eu tenho aqui, ó, Fábio de Almeida e o e-mail que a gente acabou de cadastrar. Então, tudo ok. As verificações que a gente precisava fazer já foram feitas. Agora vamos partir para as consultas. Bom, então vamos criar a página de consulta, porque ela ainda não existe, né? Aqui, ó, clicando no link consulta, no botão consulta, né, vai para consultas.php. Vamos copiar esse código HTML até o final. Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V para colar, Ctrl S para salvar. Consultas.php. Beleza. Vamos só apagar esses comandos PHP, porque é outra coisa que a gente vai digitar aqui. Antes aqui do doctype HTML, a gente vai abrir nosso bloco PHP. Já vamos fechar aqui. E agora é o seguinte, incluirmos o nosso arquivo conexão, que nós já aprendemos a fazer, certo? Include underline once, conexão.php. Agora já vamos fechar essa conexão com uma SQLi underline close e a variável conexão. Aqui, vamos só mudar uma coisinha, tá? Sistema de cadastro no título H1, né? Vamos colocar aqui consultas. Ok. Vamos só salvar e verificar lá no navegador. Vamos clicar aqui em consultas. Ok, consultas. Aqui, na aba SQL, você clicando, é isso aqui que vai aparecer. Automaticamente ele já mostra para você um comando SQL que realiza consultas. É claro que não é só isso aqui. Para fazermos filtros e aplicarmos algumas outras coisas tem que digitar também. Mas basicamente é isso, tá? Select, ou seja, para selecionar, esse asterisco quer dizer que ele vai selecionar todos os campos. Ou seja, vamos traduzir isso aqui. Selecione todos os campos da tabela usuários. Esse usuários, o nome da tabela está aqui entre crases, mas se você não quiser colocar entre crases, não precisa. Esse where1, vamos deixar sem ele por enquanto. E aqui é o seguinte, eu não falei que o asterisco seleciona todos os campos? Então, se você quiser
selecionar somente um campo ou alguns, basta você colocar qual campo você quer. ID, ou o campo nome, ou o campo e-mail, ou então o campo profissão, tá certo? Dessa forma, vai exibir somente os registros do campo que eu especifiquei. Como eu quero todos, eu vou deixar asterisco. Vou dar um Ctrl Enter, façam a mesma coisa aí, e depois de atualizar, ele vai mostrar para mim todos os campos. Continuem aqui no PHPMyAdmin, tá, pessoal? E eu vou lá para o MySQL Workbench, como eu falei que ia fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente precisa colocar lá no PHP e na nossa tela de consultas quantos registros existem no banco de dados, ou seja, quantas linhas existem. Então, o que a gente vai fazer? Mais uma vez aqui, ó, select, só para vocês verem como funciona. Asterisco from usuários. Como eu falei, pode ser entre crase ou não. Vou dar um Ctrl Enter. Opa, antes eu preciso abrir o meu banco de dados cadastro, né? Aqui eu posso clicar ou então use cadastro, ou seja, abrir o banco de dados cadastro. Agora sim, select, asterisco, from usuários. Vou dar um Ctrl Enter e olha só, ele exibiu todos os campos para mim, já com os registros, tá? Faço a mesma coisa no PHPMyAdmin, que o resultado vai ser o mesmo. Se eu quiser mostrar somente o campo código, eu coloquei ID lá no PHPMyAdmin, mas é código. Ctrl Enter, mostra só o código. Se eu quiser somente o nome, mostra só o nome. Se eu quiser nome e e-mail, basta separar por vírgula, dar Ctrl Enter e mostra nome e e-mail. Da mesma forma, se eu quiser somente o nome e a profissão, vai mostrar somente o nome e profissão. Isso a gente vai fazer lá no PHP, mas a gente vai aprender a trabalhar um pouco melhor nessas consultas, tá? Vou voltar aqui com o asterisco. Então, no PHP, para a gente exibir o número de linhas encontradas, ou seja, o número de registros encontrados, a gente vai fazer o seguinte. Vamos voltar lá no nosso código. E aqui, nós vamos criar uma variável SQL mais uma vez, que vai armazenar esses comandos SQL, que foram os comandos que a gente acabou de ver. Select, asterisco, from usuários. Por enquanto é só isso, tá? Agora, o que a gente precisa informar? Vou colocar aqui uma variável chamada consulta. Opa, faltou o aqui. Que vai armazenar o seguinte comando, mysqli underline query. Isso aqui a gente já viu. E aqui, preciso informar a minha variável conexão e a minha variável SQL. Por último, vou criar uma variável chamada registros, que vai me mostrar quantos registros existem. Vai receber o quê? Comando mysqli underline num rows. E aqui, a minha variável consulta. Não confundam aqui, pessoal, mysqli underline num rows com affected rows. Affected rows é para mostrar quantas linhas foram afetadas no banco de dados. E num rows é para mostrar quantas linhas existem no banco de dados. Ok? Agora, essa variável registros vai me mostrar, aqui através do mysqli underline num rows, quantas linhas existem no banco de dados. Lembrando que linhas é igual a registros. Então, quantos registros existem? E aqui, nesse outro bloco PHP, lá dentro do corpo HTML, eu vou fazer o seguinte. Com o comando print, eu vou exibir isso aí. A variável registros, que é o número de registros, vou digitar registros encontrados. Ponto e vírgula no final. Ou seja, a quantidade de registros encontrados. Vamos voltar lá no nosso sistema e atualizar. Ok, 13 registros encontrados. São 13 mesmo? Vamos conferir. Olha aqui. 13 linhas retornadas. Só que percebam aqui, pessoal, que nesse bloco PHP, a gente exibiu apenas a quantidade de registros encontrados no banco de dados, tá? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Exibir esses registros na tela do nosso sistema.
e também aplicarmos alguns filtros, que é o mais interessante que eu acho aí nas consultas, beleza? Pratiquem bastante, como eu sempre falo, dá um joinha aí se você estiver gostando dos vídeos e bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima aula.